meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que nós vamos abordar hoje é sobre cálculo de gotejamento microgota. Essa é a nossa primeira aula sobre esse conteúdo. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Inicialmente nós vamos abordar aqui sobre o cálculo de gotejamento microgotas, no caso da fórmula de gotejamento microgotas. É de grande importância você conhecer inicialmente como que essa fórmula é construída. Então, no caso da fórmula do cálculo de gotejamento microgotas, é uma relação do número de microgotas por minuto, ou seja, a quantidade de microgotas que vai ser infundida em um minuto. E o que representa essa relação? É a fórmula que nós estamos conseguindo visualizar aqui em nossa tela, que é uma relação do volume dividido pelo tempo. O volume que nós vamos identificar em nossa questão e também o tempo, que é o T, que nós vamos identificar na questão que vai ser proposta para nós. Então, coloquei aqui do lado para identificar que o volume é dado em ml e o tempo é dado em horas. O volume representado pela letra V e o tempo representado pela letra T. Aqui vamos para a nossa primeira questão sobre o cálculo de gotejamento microgotas. Na nossa primeira questão, vem dizendo o seguinte no seu enunciado: quantas microgotas deverão correr em um minuto para administrar 270 ml de soro fisiológico 0,9% em 3 horas? Observe que eu já identifiquei aqui que essa infusão dessa quantidade de soro de 270 ml de soro fisiológico vai ter que ser realizado em 3 horas e as gotas que vão ser infundidas são gotas que nós chamamos de microgotas. Nesse caso aqui eu vou ter que utilizar um equipo microgotas na enfermaria para infundir essa quantidade de solução salina. E nesse caso desse cálculo aqui eu vou ter que utilizar a fórmula de microgotas, mas inicialmente nós temos que conhecer o equipo microgotas, que tem uma anticâmara e a ponteira da anticâmara, onde pinga essas gotas, são micros, são bem menores que as de macrogotas. E também apresentando aqui para vocês o volume que vai ser infundido, que no caso eu peguei um soro aqui de 500 ml, mas só que eu vou ter que infundir apenas 270 ml. Vamos fazer o cálculo dessa questão aqui para a gente compreender muito mais. Observe muito bem que na leitura anterior eu identifiquei aqui a quantidade, que é em microgotas, eu identifiquei também o volume e identifiquei também o tempo de infusão. Assim eu vou ter que substituir todos esses valores, essas incógnitas que nós vamos observar aqui na fórmula do cálculo de gotejamento microgotas, vou ter que substituir. Então, no caso dessa fórmula aqui, que é uma relação do número de microgotas por minuto, ou seja, a quantidade de gotas que serão infundidas em um minuto é igual ao volume dividido pelo tempo. O volume que vem no numerador e no denominador vem o tempo. Observe que eu coloquei logo aqui embaixo esses dados. O volume representado pela letra V, que é igual a 70, que é o volume que eu identifiquei na questão, e também o tempo. No caso, o tempo que eu identifiquei, o tempo de infusão é de 3 horas. Então, nesse caso, eu já identifiquei a fórmula no primeiro momento, a fórmula que eu vou usar para realizar esse cálculo, que é microgotas. Eu identifiquei o volume também, que é representado pela letra V. Qual é o volume aí? O volume é 270. Eu identifiquei também o tempo de infusão, representado pela letra T. Qual é o tempo de infusão que eu identifiquei? São 3 horas o tempo de infusão. Então, vamos montar agora a nossa conta. Só basta a gente repetir essa fórmula e substituir esses valores. Observe o que vai acontecer. Então, o número de microgotas por minuto é igual aqui, ó, a 270, que é o volume, que eu substituí o V por 270, e o T, que é o tempo, substituí por 3. Nesse caso aqui, só basta eu realizar, nesse caso, uma divisão, 270 dividido por 3. Uma vez que eu faço essa divisão, eu vou identificar a quantidade de gotas que tem que ser infundida em um minuto. Observe só a resposta que nós vamos ter aqui. Então, essa divisão de 270 por 3 dá 90. 90 o quê? 90 microgotas por minuto. Ou seja, no momento de administrar esse soro com o equipo microgotas, você vai graduar o equipo
em 90 microgotas por minuto que vai ser infundido. Além disso, você precisa saber também, além da resposta, para você conhecer todo o processo de administração desse medicamento, você precisa aprender a fazer a fita de horários para a infusão desse volume aí. Como realizar a fita de horários? No primeiro momento, eu tenho um soro de 500 ml. Eu preciso assim desprezar 230 ml do frasco de soro fisiológico 0,9%. Por que eu vou desprezar 230? Para ficar apenas 270 ml. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho que identificar também o início da infusão e o final da infusão. Observe que eu vou marcar o início da infusão com um traço e também o final da infusão. Aqui está o início da infusão e o final da infusão, só é você observar aqui na tela. Então, no final da infusão, ou seja, aqui no começo, que é no início, essa infusão, imagine que vai iniciar às 6 horas da manhã e o final vai terminar 9 horas da manhã no nosso exemplo aqui. Então, vamos continuar nosso exemplo aqui para realizar aqui a divisão dessa fita de infusão. Então, às 6 horas aqui vai iniciar a infusão e às 9 horas que vai terminar essa infusão. Então, ao mesmo tempo que eu identifiquei o início da infusão, identifiquei também o final da infusão para poder eu controlar a quantidade de volume que vai ser infundido. E ao mesmo tempo eu vou dividir essa fita em 3 partes iguais. Por que eu vou dividir essa fita em 3 partes iguais? Porque essa infusão vai ser em 3 horas e cada intervalo desse daí significa 1 hora de infusão. Então tem um intervalo entre 6 e 7 horas, entre 7 e 8 horas e entre 8 e 9 horas. Então, no caso dessa fita de controle de infusão, eu vou conseguir controlar a quantidade de volume em tempo e em tempo real também. Uma vez que eu faço isso, eu vou estar controlando a quantidade de volume que está sendo infundido nesse paciente. Uma vez que eu estou controlando não só a quantidade de solução salina, como soro fisiológico, soro glicosado está sendo infundido, e também eu estou controlando também, e pode ser administrado nesse caso também, antibióticos, tá? Como no caso a vancomicina, a gentamicina, vários antibióticos que são bastante ácidos e requer uma boa diluição. Eu espero tenha tirado todas as dúvidas de vocês nesse tipo de questão. Agora vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão vem dizendo o seguinte para nós: quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 150 ml de soro glicosado em 4 horas? Observe que na leitura, na dinâmica da leitura, eu consegui já identificar aqui se é macrogotas ou microgotas. No enunciado já vem dizendo quantas microgotas. Quando no enunciado vem expressando quantas microgotas que eu devo administrar no paciente para me infundir 150 ml de soro glicosado em 4 horas, já vem dizendo que é em microgotas. Nesse caso, vou utilizar um equipo microgotas que tem na enfermaria. Qual é a quantidade, o volume que eu vou infundir? 150 ml de soro glicosado, 5%. Qual é o tempo de infusão? 4 horas. Observe que eu identifiquei 4 fatores. Em todos os cálculos, tanto o cálculo de macrogotas quanto microgotas, eu tenho que identificar qual é a fórmula que eu vou usar, qual é a equipe que eu vou usar no primeiro momento. No segundo momento, eu tenho que identificar o volume e o tempo. Volume e o tempo, porque vai ser substituído na fórmula, substituindo as incógnitas volume e tempo. Sabendo que esta fórmula é uma relação do número de microgotas por minuto, ou seja, a quantidade de microgotas que vai ser infundido em 1 minuto, e é igual ao volume dividido pelo tempo. É muito importante sempre você estar relembrando a fórmula, assim vai ficar fixo na sua memória e no momento de realizar o cálculo você vai lembrar, tá certo? Então vamos identificar esses dados que eu acabei de grifar aqui na nossa questão, onde o volume, que é representado pela letra V, é de 150 ml que será infundido, e o tempo que nós identificamos é de 4 horas. Agora ficou fácil, é só substituir aqui na fórmula que nós vamos chegar a um resultado. Observe que na fórmula que nós vamos colocar aqui, já preenchido com todos os dados, a relação de microgotas por minutos, aonde o volume coloquei aqui no numerador, que é 150, e o tempo eu coloquei no denominador, substituindo aqui a incógnita T, que significa tempo. Essa divisão de
150 dividido por 4 é igual a 37,5. 37,5 o quê? 37,5 microgotas por minuto, que será infundido em 4 horas, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e não tenham deixado nenhum tipo de dúvida para você. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de questão, você pode deixar aqui um comentário dizendo que você não entendeu. Se você sabe realizar esse cálculo de uma maneira diferente, mais prática, você pode deixar seu comentário. Observe muito bem que nessas duas questões que conseguimos responder, eu tenho que inicialmente identificar o tipo de fórmula que eu vou utilizar para o cálculo, depois identifico volume e tempo, onde eu consigo realizar a substituição na fórmula e, consequentemente, realizar o cálculo de microgotas. E se você está chegando aqui nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e até a próxima aula.